livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo 12. Amém? Podemos? Todos acharam? Provérbios é fácil, né? 14, versículo 12. É pertinho de Salmos, facinho de achar, né? Está no meio da Bíblia. E diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Vamos repetir todo mundo? 1, 2, 3. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Amém? Peço, irmãos, que se assentem. Esta é mais uma mensagem que faz parte daquela série Prisões. E o título dessa mensagem é Meu Sonho, Minha Prisão. O título dessa mensagem é Meu Sonho, Minha Prisão. Às vezes a gente não para pensar, mas na verdade quando nós decidimos a caminhar com Cristo, nós travamos uma guerra com o inimigo, queira ou não. Eu já vi alguém dizer assim: eu não gosto de fazer nada na casa de Deus porque se eu fizer, eu vou ter tribulações, o inimigo vai se levantar. Isso não procede. No momento que você levantou suas mãos, que você decidiu caminhar com Cristo, você arrumou uma briga com o inimigo e ele não vai desistir de tentar te derrubar. E das maiores formas que ele derruba o ser humano é justamente no coração. Por isso a palavra de Deus diz que sobre tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós vivemos um momento onde nunca o inimigo tem lutado tanto contra a igreja para tentar derrubar. O problema é que uma coisa é o Jesus que a mídia apresenta para nós, que é uma caricatura do que está na Bíblia. O Jesus que a mídia mostra não é o da Bíblia. O Jesus que te abençoa se você colocar uma oferta no altar. O Jesus que te abençoa se você pagar. Não é esse. Mas também, da mesma proporção que o Jesus da Bíblia não é o que a mídia mostra. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: mas é muito bom que hoje a igreja está na televisão. Mas que evangelho é esse que prega na televisão? Não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus que mais parece uma prostituta, que você paga ela para ele te abençoar. E na mesma proporção, o diabo que algumas pessoas imaginam que seja, não é o diabo da verdade. Geralmente as pessoas imaginam o diabo de chifre, de cauda, monstruoso e horrível. Mas a própria palavra de Deus diz que o diabo ele se transfigura até em anjo de luz. E às vezes as pessoas estão correndo de um diabo e o diabo está pertinho dela. Nunca em todo o tempo da igreja no mundo o satanismo entrou tanto dentro da igreja. Hoje o satanismo se infiltrou dentro da igreja. E aonde que ele incide? Justamente nos nossos sonhos. Justamente nos nossos sonhos. Assim como o ladrão do mundo, ele rouba as pessoas através dos sonhos dela, o diabo também. Ele acaba acessando as nossas vidas através dos sonhos que nós temos. E nem todos os sonhos que nós temos, irmãos, são os sonhos de Deus. Ou às vezes, até os sonhos que nós temos, Deus até quer isso para nós. O problema todo é o processo. Às vezes nós temos plano na nossa vida que é de Deus. Deus vai fazer isso mesmo. Mas às vezes o processo não é o de Deus. Nós temos um caso bem emblemático, que é o caso de Abraão. Deus mesmo falou para ele que ele iria ser pai de uma grande nação, que ele ia ser pai. Mas só que ele tentou resolver o problema da forma dele, se relacionando com a escrava. E hoje, todo esse problema no Oriente Médio é a partir de
um erro grosseiro, porque não teve paciência de aguardar. E o inimigo sempre vai entrar nessa brecha dos nossos sonhos, dos nossos anseios. E principalmente pelas mídias sociais. Hoje nenhum pastor no mundo, e principalmente no Brasil, ele pastoreia uma igreja sozinho. O tempo todo o diabo manda os pastores da internet também pastorear você, pastorear a gente. Às vezes são homens de Deus, mas às vezes são do diabo. Porque o diabo não vai se apresentar para você com um turbante na cabeça, não é verdade? Aparentando ser uma pessoa de uma religião mística, de uma religião esotérica. Ele sempre vai se transfigurar em ministro do evangelho. Esse é o ponto. O diabo não é um cão rabudo, desesperado, louco, inconsequente. A palavra de Deus diz que o diabo ele é ardiloso. Então a pessoa tem um sonho de ter um tal carro. Um tempo atrás, um rapaz tinha um sonho de ter um carro de última geração. Aí ele encontrou, a internet está cheia de vendedor de sonhos. Aí ele encontrou na internet aquele cara que vendeu. Você quer o quê? Você quer aquele carro? Aí ele comprou o carro por um preço 60% mais ou menos mais barato do que o preço. Na hora foi muita alegria, aquele carrão bonitão, até ele descobrir que o carro era alienado. Aí aquele sonho agora virou um pesadelo, que ele não podia andar com o carro dele em qualquer lugar por medo de ser parado pela polícia e perder o carro. Percebe como o inimigo ele entra pelos sonhos? E o satanismo entrando na igreja, ele entra da forma mais sutil. Que o satanismo ele entra na igreja com um verniz de evangelho. A gente vai observar isso quando nós observamos Mateus 4. Se você puder abrir, observe se isso é o que acontece ou não na igreja. A parábola da tentação de Jesus. Primeiro ele faz que... Ele tenta fazer que Jesus duvide se tu és o Filho de Deus. Olha a pergunta. Pula daí em cima, porque da Bíblia está escrito. Quantas vezes alguém fala, mas se tu é crente, por que você está passando nesse problema? Como se a Bíblia fosse um conto de fadas, onde tudo dá certo, tudo é da forma que a gente quer. E muitas das vezes pessoas estão turbadas, por exemplo, porque alguém fala, que Deus é esse que você está comendo ovo frito a semana inteira? E ainda usa a palavra, olha, a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Mas mendigar o pão não é você comer ovo frito ou até passar necessidade. Porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que vários heróis da fé passaram por dificuldade de alimento. Elias foi um, recorreu à viúva. Davi, o grande rei Davi, não tinha nada para comer. E por duas vezes, uma vez ele come o pão da proposição, que os sacerdotes deram para ele. Vemos também, Davi também pedindo comida para Nabal, Nabal negando para ele. Vemos também o caso de Gideão, quando ele estava na guerra. Gideão, e também ele pediu comida aos homens de Sucote, e por aí vai. Mendigar o pão é outra coisa, irmão. A maioria dos mendigos que você encontra, alguns são até cristãos, por incrível que pareça. O problema é o quê? Mendigar, a psicologia explica, irmão. O mendigo às vezes ele não está ali porque ele precisa, é porque ele não consegue conviver em sociedade. Ele prefere viver daquela maneira. Por isso que os antropólogos explicam que você não ajuda o mendigo quando você vai lá dar comida para ele. Você tem que ressocializar ele, fazer que ele viva em comunhão, em sociedade. Daí, como é saudável quando a Bíblia nos propõe a congregar. Eu não sei como alguém ainda tenta achar sentido para a igreja do eu só. Não é verdade? Então, amados, ele tenta fazer Jesus duvidar que ele era o Cristo. E às vezes ele tenta. Se você é crente, por que você não anda de BMW? Se Jó era rico, se Abraão era rico? Mas em que época era? A Bíblia é assim,
quem está falando, para quem está falando, em que época está falando. Antes de Cristo, o reinado de Deus aqui na terra era físico. Depois, quando Cristo vem, ele diz: o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não vem com aparência exterior, e você não vai ver um apóstolo que enriqueceu. Não teve nenhum. Na ótica de alguns pregadores, de alguns teólogos falidos, Jesus foi um péssimo mestre, porque ele ensinou os discípulos, operou milagres e foi embora, e nenhum deles enriqueceu. Percebe como é que o diabo, ele tenta colocar dúvida? E ele às vezes vai usar uma pessoa com o nome de pastor, apóstolo, que está na moda agora, né? Eu acho que o Deus de algumas pessoas estava dormindo, né? Porque a igreja está mais de 2000 anos na terra, e essa modinha de apóstolo começou uns tempos atrás, né? Então o Deus dele estava dormindo, né? Que os grandes homens de Deus do passado não lembraram de consagrar ninguém a apóstolo. Agora tem essa modinha agora de apóstolo. Mas deixa isso para lá, que não faz parte do tema. Ele continua. Ele leva Jesus a um pináculo, está no versículo 5, bem alto, e mostra: lança-te daqui abaixo, porque lança-te daqui abaixo. Não, é depois. 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e disse: e mostrou todos os reinos e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esse é o ponto. O tempo todo o diabo vai falar para você isso aí, e vai tentar te seduzir a que você realize o seu sonho. Ainda vai dizer: você é capaz. E aí você nem percebe, mas você está andando de mão dadas com o diabo. Mas, irmão, alguém tenta achar que existe. Irmão, não existe ficar nem com Jesus nem com o diabo. Tem uma história que o camarada fala que ele ia ficar em cima do muro. Eu não vou falar a história, que eu nem lembro disso. Sei que o diabo fala para ele assim: olha, só que em cima do muro é meu também. Não tem, irmão, em cima do muro. Ou você vive o evangelho, ou você, infelizmente, o diabo pode não estar tendo muita ação na tua vida, mas ele já está trazendo você para perto dele. Isso é fato. E de uma maneira bem sutil, que você acha ainda que é Deus que está no negócio. Veja bem, amados, há caminhos que ao homem parece perfeitos, mas o fim deles é caminhos da morte. E justamente no sonho, a pergunta é: qual é o verdadeiro sentido da vida? Já parou para pensar nisso? Tem muito pregador falando assim: olha, se alguém está dizendo que você não consegue, você tem que correr atrás e provar para ele que você é o cara. Quem vive para provar as coisas para alguém não tem certeza do que é para Deus. Quem vive preocupado em ir para a internet discutir se está certo ou errado, que ele é ou que ele não é, nunca teve certeza do que ele é em Cristo. O que move a tua vida? Qual é a mola propulsora da sua vida? Qual é o verdadeiro sentido da vida? Tem pessoas que o sonho, a vida dela só caminha em direção a construir aquela casa. Mas não é que Deus não queira não possa dar uma casa para a gente. É que aquilo ali é uma obsessão. Ele não é sem a casa. Tem gente que para ele é ter o título de advogado. Me perdoe se tiver algum advogado, não há nenhum problema de alguém querer ser advogado, desde que isso não seja uma obsessão. Porque se isso for obsessão, isso será o teu sonho e isso será a tua prisão. Então vamos ver na palavra qual é o verdadeiro sentido da vida. Amados, se nós formos ler em o apóstolo Paulo, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que escreveu a maioria das cartas
do Novo Testamento, olha o que esse homem vai dizer. Olha qual é o verdadeiro sentido da vida. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Não dá tempo de esperar muito por causa da hora, mas você anota, que se você que não achar, e depois, se Deus assim nos permitir, o vídeo vai estar indo para o YouTube e você pode conferir. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Que isso, irmão? O homem que encontra com Jesus no caminho de Damasco, que Deus fala com ele, ele fala que quer ganhar a Cristo. É porque quem realmente provou de Cristo, ele não se sacia, ele quer se encher cada vez mais. Só que às vezes, o Jesus que pintam na mídia, é um Jesus que ele está para realizar teu sonho. E quantas pessoas que vão em direção ao seu sonho, da sua prisão, realiza seu sonho e é um desgraçado. Quantos? Pare e pense. Ainda em Filipenses 3, no versículo 9, ele vai dizer: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, e seja achado nele. Amados, na velha aliança ninguém estava nele, em Cristo, não era possível. Por que ser achado nele? Porque nós não somos ninguém longe de Jesus. Jesus sem nós, ele é Jesus. Só que Jesus sem a gente, ele continua sendo Jesus. E a gente sem Jesus não somos nada. Por isso ele vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso está escrito em Gálatas 2:20. Em Atos dos Apóstolos 17, versículo 28, ele vai dizer: nele nos movemos e ouvemos. É nele, irmãos, é em Cristo. Agora o mais engraçado é que ele vai dizer, olha, ainda no 3:14, ele diz assim, olha no 13, irmãos, quanto a mim, não há. Olha o que ele vai dizer aqui, irmão, olha o que esse homem vai dizer aqui. O apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em quem? Em Cristo. Como que pode, irmão? Uma pessoa que foi arrebatada ao terceiro céu, ele diz que ele esquece. Sabe o que é esquecer as coisas que atrás ficam? Tem muito crente, irmão, que está igual jogador de futebol, vivendo do passado. Porque anos atrás eu ganhei almas, eu fiz isso e fiz aquilo. Paulo, eu esqueci. Ele caminhava em direção a Cristo, porque não existe liberdade fora de Cristo. E as maiores prisões que nós temos são as prisões internas, que os carcereiros aproveitam para te manter na sua prisão, alimentando o teu sonho. E o teu sonho é a tua prisão. Mas como que é isso? Onde é uma ilusão de ótica que o inimigo faz com as pessoas. Ele começa a viver um sonho e acha que foi sonho de Deus, e a cada dia ele se afasta de Deus e simplesmente, eu sei que é duro falar isso, irmãos, se aproxima do diabo. E como é que a gente descobre que nós estamos vivendo em comunhão com Deus ou sendo atraído pelo satanismo, pelo humanismo, o evangelho onde o homem é o centro, em vez de Cristo ser o centro, em vez de ser porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? Não. O culto
Se o fulano não cantar, sai da igreja porque não cantou. O culto, todos os grupos têm que cantar, porque senão vai ficar triste. O culto é mais para as pessoas. O altar, não é mais um altar, é um palco onde as pessoas têm que se apresentar. Como se percebe que eu estou vivendo o satanismo ao invés do cristianismo? Quando o meu querer, a minha honra e a minha glória é mais importante do que a de Deus. Só que é um engano. Quando que eu percebo que ao invés de eu estar vivendo sendo da vontade de Deus, eu estou caminhando em direção ao diabo? Quando o meu sonho, o meu projeto tira o meu tempo de orar, tira o meu tempo de ler a Bíblia, tira o meu tempo de jejuar. Sintomas. Você começa a ficar irado, você começa a ficar vazio e acha que Deus está te abençoando, porque existem resultados. Não tenha dúvida, o inimigo vai ter paciência com você. Enquanto você começa a caminhar em direção dele, tudo vai dar certo. Você vai achar que, olha como é que Deus está no negócio. E ele pinta. Um tempo atrás foi a moda de uma pirâmide que rolou muito por aí, chamado Mark Multinível. Que chama a pessoa para aquela pirâmide, na reunião tem vários carros bonitão lá e fala, ó, esse camarada entrou aqui, ele estava de Fusca. Irmão, quanta gente entrou nisso lá na igreja que eu dirigia? Eu ia falar, gente, Deus não está nisso não, isso é pirâmide. Eu conheço isso aí. As pessoas têm mais facilidade para acreditar numa mentira do Marco Multinível do que na palavra. Faltava um culto, mas é para reunião. E eu falava, eles não acreditavam. Tinha um então que andava com um carrão emprestado pela rede para demonstrar que tinha. No final, irmão, todos eles se enganaram. Era o sonho deles. Aí descobriram que era furada. Quanto tempo foi gasto naquilo? São os carcereiros. É mais fácil, amados, nós sermos iludidos pelos pensamentos da carne e da alma do que o pensamento do Espírito. Porque a nossa alma é inconsequente, a nossa alma não pensa. É igual um cachorrinho querendo atravessar a rua sem pensar que pode ser atropelado. Por isso que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Os pensamentos da alma, da carne que chegam ao teu coração são pensamentos que nem sempre estão ligados em Cristo. Mas os pensamentos do Espírito sempre vão adorar a Deus, porque o nosso Espírito tem sede de Deus. Eu vi um homem com um grande sonho, sonho de grandeza, sonho de querer ser grande. Ele queria ser pastor, ele era presbítero. Se você tem uma noção, não é porque tudo dá certo, porque Deus está no negócio não. E ele era presbítero, mas ele achava que ele lutou para ser presbítero, conseguiu ser, mas ele, como o sonho dele não era servir a Deus, porque não há problema de querer ser um presbítero ou um pastor, não há problema algum, tá? Pelo contrário, a palavra fala, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ok? O problema é quando isso se torna uma ficção, quando se torna uma obsessão. E chegou a presbítero e não estava bom, porque acima dele tinha alguém. É igual o diabo, né? Estava bem, mas acima dele tinha Deus, não estava legal. O que ele fez? Ele fez uma rebelião, levou uma terça parte da igreja e abriu outra pertinho da igreja onde ele era. Interessante. Paz-me encheu. O povo tem muita mais facilidade de seguir, e toda vez que alguém faz alguma coisa errada, o diabo facilita. E às vezes eu fico olhando assim, Senhor, tu está nesse negócio aqui mesmo, porque o povo vem nesse lugar aqui, que não tem ar-condicionado, que não tem um púlpito bonitão, para o camarada sentar e, eu sentar naquele púlpito, eles adoram um púlpito, né? Tem gente que briga pelo lugar na tribuna. Eu fico assim, Senhor, tu está mesmo no negócio, porque o povo hoje quer projeção pessoal, status quo. Paz-me, começou a encher. Para tu ter uma noção como a coisa deu certo,
que fez, que ele comprou a casa que ele morava de aluguel, fez um pavimento, 2 pavimentos, fez até escola. Só que, se ele ainda era um pouco humilde enquanto era presbítero, agora como pastor, no caso ele comprou uma consagração, porque não existe alguém virar pastor por ele mesmo, não é verdade? Ele fabricou uma consagração e tinha até escola. Só que, como agora ele era o presidente, aí a soberba fluiu no coração e saía pelos poros. Agora ninguém podia mandar nele. Ele era a última palavra. E aí ele começou a pisar todo mundo, a machucar um, machucar outro. Só que ele não fez as contas, que quem bancava tudo aquilo era a igreja. O que aconteceu? Muita gente foi embora. Mais da metade foi embora. O povo foi embora, mas as contas ficaram. E o desespero entrou no coração dele. E ele começou a orar, desesperado, para encurtar a história. Ele morre, infartou dentro da igreja e morre com 47 anos. Há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o seu fim são caminhos de morte. A bênção de Deus não acrescenta dores. Você acha que Deus ia chamar ele para fazer isso? Para deixar filhos sem pai de uma hora para outra? Percebe? Como às vezes nós estamos fazendo a vontade de Satanás sem perceber? A coisa deu certo. Aos olhos de muita gente, Deus estava no negócio. Amados, não há liberdade fora de Cristo. Todas as vezes que nós negociarmos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum e de leitura da palavra, de congregar, por um sonho, não vai valer a pena. Tudo que você conquistar aqui na terra, que não for com altares, não vai valer a pena. E o que são altares? São coisas que você conquista com oração, com vida com Deus, que você não perde o contato com Deus. Porque a palavra fala, tome a cada dia a sua cruz. Se você tiver um projeto da tua vida, que você vai negociar a tua vida com Deus, sinto muito lhe informar, não vai valer a pena. Mas não se assuste. Pode ser que a coisa dê certo. Pode ser que a coisa dê muito certo. Mas o problema da nossa vida é que ela, da nossa vida, que é começo, meio e fim. Às vezes o começo é bom, o meio é maravilhoso, o detalhe é fim. Eu fico muito feliz quando eu encontro homens de Deus, mulheres de Deus, pastoras, ou às vezes até membro mesmo, cabelo branquinho. Aí eu converso com elas, aí eu vejo assim, irmão Sebastião, eu só estou esperando Jesus voltar, eu estou bem, estou muito feliz, tu vê aquela paz. E às vezes não tem tanta coisa como muitos têm. E às vezes eu encontro com pessoas, amigos de longa data, conquistaram nomes, conquistaram cargos, títulos, mas eu vou conversar com essa pessoa, eu vejo a angústia, eu vejo a tristeza, eu vejo a mágoa. Você percebe? Eu vejo que não valeu a pena. O ministério cresceu, ele ganhou títulos, mas ele só não tem paz. Meu sonho só será um sonho bom se não for a minha prisão. Porque há coisas, amados, no Evangelho que não podemos ignorar. A palavra de Deus diz no livro de Gálatas que a carne milita contra a carne, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E como é que eu saio disso? Está em Romanos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, da carne, vivereis. A carne não se converte, irmãos. Enquanto estivermos nesse corpo, temos que alimentar o nosso espírito, porque se nosso espírito não estiver alimentado, a carne vai prevalecer.
iremos dar passo em nossas vidas, que lá na frente iremos nos arrepender. Por quê? A Bíblia fala que a inclinação da carne é morte, porque não é sujeita à lei de Deus. Como que é isso então? A nossa vida espiritual, a nossa vida aqui na terra, irmãos, é semelhante a um avião. Como é que o avião anda no céu e não bate um com o outro? Se não tem semáforo, se não tem guarda de trânsito. Já parou para pensar nisso? Porque tem uma bússola, e ele tem um rádio, e ele fala com a torre. Se o avião perder o contato com a torre, e ele não tiver uma bússola, eles se chocam no ar. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Estamos num caminho ininterrupto rumo ao céu. Se perdemos o contato com a palavra, se perdemos o contato com o céu, através do jejum e da oração, iremos dar passo na nossa vida, que no início às vezes vai até dar certo, e a gente vai dar até glória, porque aparentemente Deus está no negócio, mas foi decisões que tomamos mediante a nossa carne, e esse é o grande perigo. A palavra de Deus diz que Jesus chama alguém e fala assim: vem, segue-me. Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele fala outra vez assim: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E o inimigo vem: não, dá um tempo de buscar a Deus, vai realizar seu sonho, que aí você vai abençoar, e você vai poder dizimar na igreja, e Deus vai ficar muito feliz. Não, Deus não está preocupado com esse dízimo não, irmãos. Ele quer comunhão contigo. Então, o satanismo se infiltra no evangelho, quando ele coloca a nossa vida como centro. E das maiores mentiras que o inimigo prega para a gente, é quando ele coloca: você não é feliz, porque você não cresceu. A ribalta te espera. Ele coloca no teu coração: você vai ficar famoso, famosa, aí você vai ser feliz. Aí o cidadão, a cidadã fica famosa, fica famoso, só não tem paz, porque ele perdeu a única coisa que ele não pode perder, é o contato. Como é que diz aquele hino antigo da harpa cristão? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta ou na dor? Queres ser alegre qual o bom lutador? Os hinos antigos têm uma apologética boa, não é verdade? Mas o inimigo vai falar para você: não, você vai abençoar a igreja, corre atrás, realiza o teu sonho, você tem que crescer. Lembra de José, lembra de fulano. É o satanismo, onde coloca o ser humano como centro. Nunca houve épocas onde as pessoas estiveram tão vazias como agora, tão em busca de coisas que vai até alegrar a sua alma momentaneamente, mas seu espírito vai ficar vazio. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro prejudicando? Por isso que Paulo fala desse jeito, que o alvo dele é Cristo. O que Paulo está querendo dizer assim? Eu já provei de Cristo, só que eu quero mais. Eu quero mais, eu não estou satisfeito. Só que tem gente, irmão, que vem por evangelho, ele prova um pouquinho de Cristo e acabou. E ele começa a viver do passado. Você senta, irmãos, eu fico até, dá vontade de chorar. Tem um rapaz que vai lá no meu trabalho, aí ele começa a contar. Tudo que ele conta é de 1900 antigamente. Sabe qual a pior coisa que acontece? Quando a gente começa a caminhar em direção ao nosso sonho, à nossa prisão, e nós negociamos o tempo de alimentar o nosso espírito para ele dominar a carne. A luta não para, irmão, tá lá
A luta nossa da carne contra o Espírito só termina no arrebatamento, onde Paulo escreve lá: tragada foi a morte na vitória. Irmão, quando nós formos ressuscitados, quem tiver morto na vinda de Cristo, nós não ressuscitaremos com esse corpo. Jamais esse corpo nós iremos usar. Receberemos um corpo glorioso, impecável. É lá que é a vitória total. Por enquanto a nossa luta é diária. E sabe o que acontece quando você negocia? O teu espírito fica fraco, a tua carne começa a dominar, e você ama tanto o teu sonho que você se torna insensível. Você magoa as pessoas e nem percebe. Você briga por coisas ínfimas. Você briga por um lugar na igreja. Você briga porque o vizinho deixou cair um pouquinho de água no teu quintal. Você perde a sensibilidade. Você perde o amor. Você perde a noção de quanto vale uma alma. E acontece a pior das coisas que pode acontecer: de você ficar privado da graça de Deus. Existe algo que acontece todos os dias. Todos os dias isso acontece. Assim como o sol nasce e o sol se põe. E se isso não acontecer, dá um problema danado no ecossistema. Existe algo que acontece todos os dias. E se isso não acontecer conosco, nós estamos fadados ao fracasso. Sabe o que é? Todos os dias, amados, todo santo dia, nós recebemos algo que foi conquistado na cruz do Calvário. Todo santo dia Ele nos perdoa. Aqui tem pessoas que irão se batizar, e no curso nós explicamos o fato de alguém se batizar que não vai pecar. Por isso lá em João está dizendo o quê? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem os advogados. Aquele sangue na cruz nos trouxe um plano tão perfeito que há até uma prevenção para o pecado. Ele diz: não pequeis. Não era como na lei, que ficava se fazendo um sacrifício direto. Só que tem um detalhe: todo dia nós pecamos, ou por pensamento, ou por palavras. E todo dia, quando nós oramos, o que nós falamos? Senhor, nos perdoe. E naquela hora que você ora e fala, Ele como advogado lá no céu, irmão, olha que coisa gloriosa. Porque o pai não tem noção do que é ser homem, mas ele teve. Ele fala, ele advoga pra gente: Pai, perdoa o irmão Jorge, porque ele agiu assim por isso, e está zerada a tua conta. Aí você dorme com a conta zerada. Tudo isso acontece. Como o sol nasce, como o sol se põe. E se isso não acontecer, nós estamos privados da graça de Deus. E a pior coisa que tem é alguém desgraçado. Acho que o pior palavrão que alguém pode chamar alguém, ou não digo palavrão, mas uma palavra de maldição, é chamar alguém de desgraçado. Sabe por que eu e você estamos aqui? É graça. Podemos até achar que nós fomos valentes em vir. Irmãos, se a graça de Deus não tivesse no irmão, na irmã e em mim, de manhã a gente falava assim: ai, eu estou muito cansado. Eu não vou para a igreja hoje não. Vou ligar para alguém para dirigir o culto lá. Irmãos, não tenha dúvida. O Espírito Santo se move em você. Sabe o que acontece quando você ora e você não é perdoado? Seus pecados vão ficando acumulados. E vai entupindo o canal por onde desce a unção de Deus. E nós vamos ficando fracos, até morrermos. Por isso que Apocalipse diz: tens o nome de que vives, mas estais mortos. E quando acontece isso, de nós orarmos e nossos pecados não são perdoados? Sabe? Jesus falou: quando você orar, se você não perdoar ao seu irmão, o vosso Pai também não vos perdoará. Mas fala mais também. Sabe o que significa a nossa oração, irmão? A nossa oração? Na lei, quando você estuda sobre a ministração dos sacerdotes, lembrando que eu e você somos sacerdotes, havia o sacrifício da manhã, o da tarde, o da noite.
A oferta. Quando você ora, você está oferecendo uma oferta ao Senhor em oração. Certo? Quando você lê a Bíblia, é uma oferta. Quando você louva a Deus, é uma oferta. Quando você jejua, também é uma oferta. Só que tem um detalhe. Ele diz assim, olha, quando você vier trazer a sua oferta e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá. Deixa a tua oferta do altar, não oferece não. Resolve primeiro. Percebe o problema de quando alguém caminha em direção ao sonho e ele pisa todo mundo em direção ao sonho? Pisa até o sangue de Jesus, porque ele ignora que ele precisa de buscar a Deus todos os dias. Não há liberdade longe de Cristo, irmãos. O evangelho é nele. Ele falou assim, em mim nada podeis fazer. Ele diz, eu sou a videira e vós as varas. Irmãos, observe uma videira. Qual vara que tem videira, irmão? Quando nós olhamos, eu sou a videira, vós as varas, a imagem que tem, quem não conhece uma videira, não sei se todos conhecem, quem conhece uma videira aqui? Todo mundo conhece? Então, muitos não conhecem a videira. Não, a videira, irmão, para quem não conhece, é igual um pé de maracujá. Maracujá, sei que todo mundo conhece. É só ramo. Não é igual a mangueira, que tem a raiz, o caule, né, e o tronco e os galhos. Não. Uma videira, ele é uma coisa só. O que Jesus estava querendo dizer ali? Ó? Nós somos um só. Eu sou a videira, vós as varas. Na verdade, nós somos um. Por isso que Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Paulo fala em Coríntios, na 2 de Coríntios 4, versículos 10 e 11, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. Mas como irá se manifestar se não gastamos tempo com Deus? A coisa mais difícil de darmos para Deus é nosso tempo. E o pior erro da nossa vida é quando nós achamos que vamos parar de ter comunhão com Deus e iremos resolver o nosso problema. Nós estamos justamente, exatamente como estava Sara e Abraão, tentando resolver o problema da sua maneira, e lá na frente é o problema que ela arrumou. Amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Nunca se esquecer, o coração faz planos. O coração faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Qualquer sonho, qualquer plano que vai te afastar da tua comunhão com Deus, não vai valer a pena. E a minha função como pastor é te avisar isso. Porque se o atalaia não avisar o justo do perigo, não tocar a trombeta e ele cair, o sangue dele vai correr das minhas mãos. Pense bem como você está cuidando do teu sacerdócio. O sacerdote, ele ministra todos os dias. O sumo sacerdote só ministrava uma vez por ano, ok? Mas o sacerdote todos os dias. O sumo sacerdote é Cristo. Mas o sacerdote é a nossa figura. Todo dia, a lâmpada do altar tinha que estar acesa. Para ter aquela lâmpada acesa, alguém tinha que colocar o azeite. Nos pecados dos filhos de Eli, quando você lê, está lá, logo que a lâmpada do templo se apagava, Deus chama Samuel. Era um crime que eles faziam. Então, para que a nossa lâmpada fique acesa, é preciso de você botar azeite todos os dias. O maná que caía num dia, também não servia para o outro, estragava. Então a palavra diz, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu convido os irmãos a orarem. Vamos orar ao Senhor. Você pode orar sentado, em pé, ajoelhado. Fique à vontade para orar da forma que você se sentir melhor. Oremos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eis aí a tua palavra que foi lida, ó Deus. Ó Senhor, dá-nos graça, ó Pai, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente guardar o nosso contato, ó Deus. Dá-nos graça, meu Senhor da glória,
para que possamos, ó Deus, entender, ó Pai, que não vale a pena, não existe vida longe de Ti, não vale a pena, meu Senhor, nos afastarmos de Ti. Dá-nos graça, ó Pai, para crermos na Tua palavra, porque a Tua palavra diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Dá-nos graça, ó Pai, para termos cuidado com esse satanismo pintado de evangelho que tem feito tantas pessoas sofrerem, morrerem na fé e às vezes até morrerem fisicamente. Dá-nos graça, ó Pai, para que possamos amar o nosso irmão, perdoar o nosso irmão. Dá-nos graça para que possamos suportar também a fraqueza do nosso irmão. Dá-nos graça, ó Pai, para que possamos ser, ó Pai, um oásis no deserto, para as vidas que necessitam e estão carentes de amor. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.